Você já sentiu aquela dor de ter perdido alguém que amava de verdade por causa das suas escolhas erradas? Aquela sensação de que o sucesso que você tanto correu atrás não vale nada quando você olha ao redor e percebe que está completamente sozinho? Essa é a história de um homem que teve tudo, absolutamente tudo que o dinheiro pode comprar, mas perdeu o que realmente importava. E quando ele finalmente encontrou o que havia perdido, descobriu que a verdade era ainda mais dolorosa do que imaginava. Mas antes de continuar com essa história que vai mexer com o seu coração, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais de pessoas que passaram por situações que talvez você também esteja vivendo agora. Rafael Mendes estava no topo do mundo, ou pelo menos era isso que todos achavam. Aos 42 anos, ele era dono de uma das maiores construtoras do país, a Mendes Incorporações, com prédios espalhados por todas as capitais brasileiras. Seu nome estava sempre nas revistas de negócios, nas listas de empresários mais bem-sucedidos, nos jantares mais exclusivos de São Paulo. Seu apartamento na Faria Lima tinha uma vista privilegiada da cidade, e seu closet estava cheio de ternos importados, que custavam mais do que muita gente ganha em um ano. Mas naquela sexta-feira à noite, enquanto se arrumava para mais um jantar de negócios no Fasano, Rafael sentiu algo estranho apertar seu peito. Uma sensação que ele não conseguia nomear, mas que o incomodava cada vez mais nos últimos meses. Era como se todo aquele sucesso, todo aquele dinheiro, toda aquela admiração não preenchessem mais o vazio que ele sentia por dentro. Senhor Mendes, o motorista já está esperando, avisou Cristina, sua secretária executiva, batendo levemente na porta do escritório. Ela trabalhava com ele há quase 10 anos e conhecia cada detalhe da sua rotina, cada compromisso, cada reunião importante. Obrigado, Cris, já estou indo, respondeu Rafael ajeitando a gravata italiana que havia comprado na última viagem a Milão. Ah, tem uma carta aqui para o senhor, continuou Cristina hesitante. Veio de um escritório de advocacia, o Silva e Andrade. Rafael congelou na hora. Silva e Andrade. Esse nome ele não ouvia falar há anos, muitos anos. Era o escritório onde ela trabalhava, onde ela tinha começado a construir a carreira que sempre sonhou ter, Amanda. O nome dela surgiu na sua mente como um relâmpago, trazendo junto uma enxurrada de lembranças que ele tinha tentado enterrar no fundo da memória. Deixa na minha mesa, eu vejo isso depois, disse ele tentando parecer indiferente, mas Cristina percebeu a mudança no tom de voz dele. Quando ficou sozinho no escritório, Rafael pegou o envelope com as mãos tremendo. Não precisava abrir para saber quem havia mandado. Amanda Silva, sua ex-esposa, a mulher que ele tinha amado mais do que tudo nessa vida, até o dia em que o orgulho e a ambição falaram mais alto. Ele se lembrava de cada detalhe daquela época, quando eles moravam num apartamento simples de 2 quartos na Zona Leste, quando ela estudava direito à noite e ele estava começando a construir o negócio. Lembrava do sorriso dela quando ele chegava em casa cansado, do café que ela fazia todas as manhãs antes de sair para a faculdade, dos planos que faziam juntos deitados na cama apertada que mal cabia aos dois. Lembrava também das brigas que começaram pequenas mas foram crescendo, das vezes que ele cancelou jantares românticos por causa de reuniões de última hora, dos aniversários que ele esqueceu porque estava focado em fechar mais um negócio. E lembrava principalmente do dia que ela saiu de casa com as malas na mão e lágrimas escorrendo pelo rosto moreno que ele tanto amava, dizendo que não conseguia mais competir com a ambição dele, que ela queria um marido e não um sócio. Não agora, murmurou Rafael, guardando a carta na gaveta sem abrir. Ele tinha um jantar importante, investidores esperando, contratos para fechar. A vida seguia em frente, não é mesmo? O restaurante Fasano estava como sempre, elegante, sofisticado, cheio de gente importante fazendo contatos importantes. Rafael cumprimentou os investidores, sorriu para as piadas sem graça, discutiu números e projeções, mas sua cabeça estava longe dali. Estava naquela carta que ele não tinha coragem de abrir, naqueles olhos castanhos escuros que ele não via há 6 anos, naquele sorriso que costumava iluminar seu mundo inteiro. E foi então que ele a viu. No outro lado do salão, sentada numa mesa perto da janela, estava Amanda. Ela estava ainda mais bonita do que ele lembrava, se é que isso era possível. O cabelo cacheado estava mais curto agora, moldurando perfeitamente seu rosto. Ela usava um vestido azul marinho elegante, mas discreto, e tinha aquele ar de confiança que sempre a caracterizou. Ela estava jantando com alguém que Rafael não conseguia ver direito, mas não era isso que tinha chamado sua atenção. Eram as 3 crianças sentadas à mesa com ela. Rafael piscou várias vezes achando que estava vendo coisas.
3 crianças, todas com aproximadamente 5 ou 6 anos de idade, 2 meninas e um menino. Elas riam de alguma coisa que Amanda estava contando, e mesmo de longe Rafael conseguia ver detalhes que fizeram seu coração quase parar de bater. O menino tinha exatamente o mesmo formato de rosto que ele via no espelho todos os dias. Uma das meninas tinha uma covinha no queixo do lado esquerdo igualzinha à dele. A outra tinha o mesmo nariz, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando prestava atenção em algo. Rafael, você está bem? A voz de um dos investidores o trouxe de volta. Você ficou pálido de repente. Desculpem, preciso ir ao banheiro, conseguiu dizer Rafael se levantando da mesa tão rápido que quase derrubou a cadeira. Mas em vez de ir ao banheiro, seus pés o levaram direto para a mesa de Amanda como se tivessem vontade própria. Ela percebeu sua aproximação antes mesmo dele chegar, e Rafael viu o exato momento em que o sorriso dela morreu nos lábios. As crianças olharam para ele com curiosidade, aqueles rostinhos perfeitos e inocentes que eram uma mistura dele com ela, um reflexo vivo de um amor que ele tinha jogado fora. Amanda, disse ele, e a voz saiu rouca, carregada de emoção. Rafael, ela respondeu, e havia algo na voz dela, uma mistura de surpresa, medo e outra coisa que ele não conseguia identificar. As crianças pararam de comer para olhar para o homem alto de terno que estava parado ao lado da mesa da mãe delas. Mamãe, quem é esse moço? Perguntou o menino com aquela sinceridade que só criança tem. Rafael sentiu como se tivessem enfiado uma faca no seu peito. Seu filho, porque ele tinha certeza absoluta de que aquele era seu filho, não sabia quem ele era. É alguém que a mamãe conheceu há muito tempo, amor, respondeu Amanda rapidamente, mas seus olhos nunca deixaram os de Rafael. Muito tempo atrás. Rafael fez as contas na cabeça. 6 anos desde o divórcio. As crianças tinham uns 5, talvez 6 anos. O timing batia perfeitamente, dolorosamente perfeitamente. Precisamos conversar, ele disse em voz baixa, consciente dos olhares curiosos das mesas ao redor. Não precisamos, Amanda respondeu, mas a voz dela tremeu ligeiramente. Você fez suas escolhas há 6 anos, Rafael. Escolheu seu império, seus negócios, seu sucesso. Mas ele começou, olhando para as crianças que o observavam com aqueles olhos grandes e curiosos. São meus, Amanda. Eu sei que são meus. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Amanda fechou os olhos por um momento como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, havia determinação neles. São meus, ela disse firmemente. Eu tentei te contar, Rafael. Liguei dezenas de vezes, mandei mensagens, escrevi cartas. Você tinha mudado de número, sua secretária da época dizia que você estava ocupado demais. Depois de um tempo, eu entendi o recado. Você não queria ser encontrado. Rafael sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Ele lembrava daqueles meses depois que Amanda foi embora, como ele tinha mergulhado de cabeça no trabalho para não sentir a dor da perda. Lembrava de ter mudado de número porque não aguentava ver o nome dela na tela do telefone. Lembrava de ter instruído sua antiga secretária a não passar ligações pessoais. Ele tinha feito tudo isso para não ter que lidar com seus sentimentos, para não ter que admitir que tinha perdido a melhor coisa que já tinha acontecido na vida dele. E agora descobria que enquanto ele construía seu império de vidro e concreto, Amanda estava criando 3 vidas sozinha, 3 crianças que eram dele, mas que nunca tinham conhecido o pai. Olha, se você chegou até aqui, é porque assim como eu, você acredita que todo mundo merece uma oportunidade de crescer na vida. Por isso eu crio esses vídeos, para mostrar que não importa de onde você vem, sempre existe um caminho. Se essa mensagem faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Toda semana eu trago histórias reais que vão te inspirar e te mostrar que você não está sozinho nessa jornada. E me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo. Adoro saber que nossa família está espalhada por todo o Brasil. Eu não sabia, Rafael sussurrou, e pela primeira vez em anos sentiu lágrimas queimando seus olhos. Amanda, eu juro que não sabia. Teria feito diferença? Ela perguntou, e havia tanta dor naquela pergunta simples. Você teria largado tudo para estar comigo, para ser pai dessas crianças? Ou teria apenas mandado dinheiro e continuado sua vida como se nada tivesse mudado? Rafael não tinha resposta para isso, porque a verdade era que ele não sabia. O homem que ele era 6 anos atrás provavelmente teria feito exatamente isso. Teria resolvido a situação com dinheiro e continuado focado nos negócios. Mas o homem que ele era agora, esse homem que tinha tudo mas se sentia vazio, esse homem que olhava para aquelas 3 crianças e sentia o coração se partir em milhões de pedaços,
Esse homem queria uma chance de fazer diferente. Como eles se chamam? Perguntou ele suavemente, olhando para cada rostinho. Maria, Laura e Miguel. Amanda respondeu após uma pausa. Miguel tem o nome do seu pai. Rafael fechou os olhos, sentindo o peso daquilo. Ela tinha dado ao filho dele o nome do avô que ele adorava. O homem que tinha ensinado Rafael tudo sobre honestidade e trabalho duro antes de morrer quando Rafael ainda era adolescente. Ela tinha honrado sua família, mesmo quando ele a tinha abandonado. As crianças terminaram de comer e começaram a ficar inquietas na mesa. Mamãe, a gente pode ir ver as luzes lá fora, pediu Maria, a menina da covinha no queixo. Claro, meu amor, mas fiquem onde eu possa ver vocês, respondeu Amanda. As 3 crianças saíram correndo para o terraço do restaurante onde havia uma vista linda da cidade iluminada. Rafael as observou ir, cada movimento, cada risada, como se estivesse tentando guardar na memória todos os detalhes que tinha perdido. Eles são lindos, ele disse, a voz embargada. Você fez um trabalho incrível. Fiz o que tinha que fazer, Amanda respondeu, sozinha. Rafael puxou uma cadeira e sentou ao lado dela sem pedir permissão. Por favor, me dá uma chance de explicar, de consertar isso. Não tem nada para consertar, Rafael. Você seguiu seu caminho, eu segui o meu. Eles têm uma vida, uma rotina, são felizes. Eu não quero bagunçar isso, mas eu sou o pai deles. Ele insistiu. Tenho direito de conhecê-los, de ser parte das vidas deles. Amanda o encarou com aqueles olhos que já foram cheios de amor por ele, e agora só mostravam cansaço e cautela. Direito? Você quer falar de direitos? Onde você estava quando eu passei mal no meio da madrugada grávida de trigêmeos? Onde você estava nas consultas de pré-natal, no parto que durou quase 20 horas? Onde você estava nas noites sem dormir, nas mamadas a cada 3 horas, nas fraldas, nas febres, nos medos? Cada palavra era como um soco no estômago de Rafael. Eu não sabia. Foi tudo que ele conseguiu dizer. Eu não sabia, Amanda. Se eu soubesse, teria feito algo diferente. Ela suspirou profundamente. Olha, eu preciso ir. As crianças têm escola amanhã cedo e já passou da hora de dormir delas. Rafael procurou em seu bolso e tirou um cartão. Esse é meu número pessoal. Por favor, me liga. Me deixa tentar ser o pai que eu deveria ter sido desde o começo. Amanda pegou o cartão, mas não prometeu nada. Eles não sabem sobre você, Rafael. Para eles, o pai é uma pessoa que não faz parte das vidas deles. Eu sempre disse que o pai delas teve que ir embora para trabalhar e não pode voltar. Eu não menti, apenas simplifiquei a verdade. Rafael engoliu em seco. E agora? Amanda se levantou da cadeira. Agora eu vou pensar. Vou pensar no que é melhor para eles. Não para você, não para mim, mas para eles. Se eu decidir te dar uma chance, e isso é um grande se, você vai ter que provar que mudou, que o trabalho não é mais a coisa mais importante da sua vida. Mudei, Amanda. Olhando para eles, eu sei que mudei. Ela o olhou por um longo momento, como se estivesse tentando encontrar no homem à sua frente algum traço do rapaz por quem ela tinha se apaixonado anos atrás. Vamos ver. Foi tudo o que ela disse antes de ir buscar as crianças. Rafael ficou ali sentado, vendo Amanda sair com os 3 pequenos. Miguel, seu filho, olhou para trás antes de sair, com aqueles olhos curiosos tão parecidos com os dele. As meninas, Maria e Laura, conversavam animadas entre si, alheias ao terremoto emocional que tinha acabado de acontecer na vida do pai que nem sabiam que tinham. Quando eles finalmente saíram do restaurante, Rafael voltou para sua mesa onde os investidores o esperavam impacientes. Desculpem, ele disse mecanicamente. Um assunto pessoal urgente. Podemos remarcar essa reunião? Os homens trocaram olhares surpresos. Rafael Mendes nunca, em toda sua carreira, tinha cancelado uma reunião por motivos pessoais. Ele era conhecido por ser uma máquina, sempre focado, sempre disponível para negócios. Claro, Rafael, respondeu o mais velho do grupo. Está tudo bem? Está. Ele mentiu. Vai estar, naquela noite, sozinho no seu apartamento imenso e vazio na Faria Lima. Rafael finalmente abriu a carta que tinha chegado do escritório de advocacia. Dentro, havia uma notificação simples e direta. Amanda Silva requeria uma reunião para discutir questões relacionadas aos filhos do casal. Anexado havia 3 certidões de nascimento. Maria Silva, Laura Silva, Miguel Silva, todas com a mesma data de nascimento, todas nascidas 6 meses depois que ele e Amanda se separaram. No campo do pai estava escrito apenas um traço, indicando pai desconhecido ou não declarado.
Rafael segurou aqueles papéis como se fossem as coisas mais preciosas do mundo, que eram, na verdade. Eram a prova de que ele tinha 3 filhos que ele nunca tinha conhecido, 3 vidas que tinham crescido sem ele. Ele olhou ao redor do seu apartamento luxuoso, decorado por um designer famoso, cheio de móveis caros e obras de arte originais. Tudo parecia tão frio, tão sem vida. Não havia brinquedos espalhados, não havia desenhos grudados na geladeira, não havia o caos alegre que crianças trazem para uma casa. Havia apenas silêncio e solidão. Rafael pegou o telefone e ligou para Cristina, mesmo já passando das 11 da noite. Senhor Mendes, está tudo bem? Ela atendeu preocupada. Limpa minha agenda da semana que vem, ele disse sem rodeios. Toda ela. Mas, senhor, você tem a reunião com o conselho, a apresentação do novo empreendimento. Cancela tudo, Cris. Ou transfere para outra pessoa do time. Eu tenho coisas mais importantes para resolver. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem a ver com aquela carta do escritório de advocacia, não tem? Sim, admitiu Rafael. Tem a ver com 3 crianças que eu não sabia que existiam e que precisam de um pai. Na manhã seguinte, Rafael acordou com o sol nascendo sobre São Paulo. Ele não tinha dormido quase nada, passando a noite pesquisando na internet tudo sobre paternidade, sobre trigêmeos, sobre como ser um bom pai quando você perdeu os primeiros anos de vida dos seus filhos. Tinha lido artigos, assistido vídeos, anotado dicas. Sentiu-se completamente perdido e despreparado, mas determinado. Por volta das 9 horas ele ligou para o escritório de Amanda. Uma recepcionista atendeu e, depois de alguma insistência, passou a ligação. Amanda Silva. Ela atendeu com sua voz profissional de advogada. Sou eu, disse Rafael. Eu li a carta. Podemos conversar? Houve um suspiro do outro lado. Rafael, eu não sei se... Por favor, ele interrompeu. Só me dá uma chance de provar que eu quero fazer isso direito. Que eu quero ser o pai que eles merecem. Amanda ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Hoje à tarde, às 3, no Parque Ibirapuera. Vou levar as crianças para brincar. Você pode ir, mas apenas observar de longe. Não quero assustá-las ainda. Estarei lá, prometeu Rafael. E Amanda, obrigado. Não me agradeça ainda, ela disse. Você ainda não provou nada. As horas até as 3 da tarde passaram na velocidade de uma tartaruga. Rafael trocou de roupa 5 vezes, sem saber o que um pai deveria vestir para ver seus filhos pela primeira vez de verdade. Acabou optando por algo simples, uma calça jeans e uma camisa polo, nada dos ternos caros que normalmente usava. Ele chegou ao parque com meia hora de antecedência, nervoso como nunca tinha ficado antes de nenhuma reunião de negócios. Quando finalmente viu Amanda chegando com as 3 crianças, seu coração disparou. Sob a luz do sol da tarde, ele podia ver ainda mais claramente os traços que eles tinham herdado dele. Miguel tinha seu sorriso torto. Maria tinha seu jeito de franzir a testa quando estava concentrada. Laura tinha seus olhos, exatamente da mesma cor e formato. As crianças correram para o playground enquanto Amanda ficou sentada num banco, de onde podia vigiá-las. Rafael se aproximou devagar e sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eles são incríveis, ele disse, observando Miguel ajudar as irmãs a subir no escorregador. São, Amanda concordou com orgulho na voz. Miguel é o protetor, sempre cuidando das meninas, sempre tentando resolver os problemas de todo mundo. Maria é a artista, adora desenhar e pintar. Laura é a cientista, sempre fazendo perguntas sobre como as coisas funcionam. Rafael sorriu, memorizando cada detalhe. Parecem crianças maravilhosas. Você fez um trabalho incrível criando eles. Não foi fácil, Amanda admitiu. Trigêmeos são muito trabalho. Teve dias que eu não sei como consegui sobreviver. Minha mãe me ajudou muito. Minha irmã também, mas teve noites que eu sentei no chão do banheiro e chorei, me perguntando como ia dar conta de tudo sozinha. Rafael sentiu uma dor aguda no peito imaginando Amanda grávida e sozinha, lutando para criar 3 bebês sem nenhuma ajuda dele. Sinto muito, ele disse, e as palavras pareciam tão inadequadas para expressar o peso do remorso que sentia. Eu sinto muito por não ter estado lá, por não ter te dado a chance de me contar, por ter sido tão obcecado com o trabalho que perdi a melhor coisa que já tive. Amanda olhou para ele, realmente olhou, como se estivesse tentando ver se ele estava sendo sincero. O Rafael que eu conheci há 6 anos não diria essas coisas. Ele não admitiria erros. Eu não sou mais aquele homem.
disse Rafael com convicção. Ou pelo menos estou tentando não ser. Ver vocês ontem no restaurante, ver essas crianças e perceber o que eu perdi, foi como levar um soco na cara. Me fez acordar. Amanda, eu passei 6 anos construindo um império, ganhando dinheiro, sendo admirado e respeitado no mundo dos negócios. Mas ontem à noite, sozinho naquele apartamento enorme, eu percebi que não tenho nada, nada que realmente importe. Você tem 3 filhos agora, Amanda o lembrou. Se você realmente quer fazer parte das vidas deles, quero, ele disse imediatamente. Mais do que qualquer coisa, mas vou fazer do jeito certo, no tempo deles, no seu tempo, o que você achar melhor. Naquele momento, Miguel veio correndo até eles. Mamãe, o senhor de ontem, ele disse apontando para Rafael. Por que ele tá aqui? Esse moço, começou Amanda, escolhendo as palavras cuidadosamente. É um amigo da mamãe de muito tempo atrás. Ele queria ver vocês brincando. Rafael olhou para seu filho, para aquele menininho de 6 anos que tinha seus genes, mas não o conhecia. Olá, Miguel, ele disse suavemente. Seu nome é muito bonito. Foi o nome do meu avô. É mesmo? Miguel pareceu impressionado. Mamãe disse que eu tenho o nome de alguém muito especial que ela conheceu. Isso mesmo, Rafael confirmou, lutando contra a vontade de puxar o menino para um abraço. Você gostaria de me contar o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de jogar futebol, Miguel respondeu animado, e de proteger minhas irmãs. Elas são meninas, então às vezes elas precisam de ajuda. Isso é muito nobre da sua parte, disse Rafael. Um homem de verdade sempre protege quem ele ama. Miguel sorriu, aquele sorriso torto que era igualzinho ao de Rafael, e saiu correndo de volta para as irmãs. Amanda e Rafael ficaram ali no banco por mais de 1 hora, observando as crianças brincarem. Às vezes conversavam sobre coisas simples, outras vezes ficavam em silêncio, apenas compartilhando aquele momento. Quando o sol começou a se pôr, e as crianças começaram a ficar cansadas, Amanda reuniu os 3 para ir embora. Pessoal, ela chamou, venham se despedir. As crianças vieram correndo. Tchau, moço amigo da mamãe, disse Maria acenando. Tchau, disse Laura. Tchau. Miguel apenas acenou antes de pegar na mão da mãe. Rafael viu ele se afastando, 3 pequenos de mãos dadas com a mãe, e sentiu um vazio imenso, mas também sentiu algo novo, uma determinação, um propósito. Pela primeira vez em 6 anos, ele sabia exatamente o que queria, e não tinha nada a ver com dinheiro ou negócios ou sucesso. Tinha a ver com aqueles 3 pequenos seres humanos que ele tinha ajudado a criar, mas ainda não conhecia. Tinha a ver com provar para Amanda e para si mesmo que ele podia ser um homem melhor, um pai presente, alguém que colocava a família antes de tudo. O caminho seria longo, ele sabia disso. Não seria fácil ganhar a confiança de Amanda novamente, nem conquistar o amor de filhos que não sabiam que ele era o pai deles. Mas Rafael Mendes tinha passado toda a sua vida adulta superando obstáculos e construindo coisas do zero. Agora, pela primeira vez, ele ia usar toda essa determinação e força de vontade para construir algo que realmente importava, uma família. Os dias que se seguiram àquele encontro no parque foram os mais longos da vida de Rafael. Ele esperava ansiosamente por uma ligação de Amanda, por qualquer sinal de que ela estava considerando deixá-lo fazer parte da vida das crianças. Enquanto isso, ele se dedicou a aprender tudo o que podia sobre ser pai. Comprou livros sobre desenvolvimento infantil, assistiu palestras sobre paternidade, pesquisou sobre como lidar com trigêmeos. Sua mesa de trabalho, que antes estava sempre coberta de contratos e relatórios financeiros, agora tinha pilhas de livros com títulos como Como Ser o Pai que Seus Filhos Precisam e Criando Filhos Emocionalmente Inteligentes. Cristina observava essas mudanças com um misto de surpresa e esperança. Em 15 anos trabalhando para Rafael, ela nunca tinha visto o chefe assim, tão focado em algo que não fosse trabalho. Senhor Mendes, ela disse numa manhã de terça-feira. A reunião do conselho foi remarcada para quinta. Eles estão preocupados com suas ausências. Que eles fiquem preocupados, Rafael respondeu sem tirar os olhos do livro que estava lendo sobre como construir vínculos com crianças. Cris, você tem filhos, não tem? Tenho, senhor. 2 meninos, de 8 e 10 anos. Como você faz? Como consegue equilibrar trabalho e ser mãe presente? Cristina sorriu com tristeza. Eu não consigo, para ser sincera. Perco muita coisa por causa do trabalho. Aniversários, apresentações na escola,
até jantares em família. Às vezes me pergunto se vale a pena. Rafael olhou para ela, realmente olhou. Talvez pela primeira vez em todos esses anos. Não vale, ele disse com convicção. Eu posso te garantir que não vale. Chris, eu quero que você reorganize seu horário. Saia todos os dias às 5 para estar com seus filhos. Seu salário continua o mesmo. Mas, senhor, eu não posso. Você pode e vai. Rafael insistiu. Considere isso uma ordem. E se alguém do conselho reclamar, manda eles falarem comigo. Vou explicar pessoalmente que tem coisas mais importantes do que reuniões e planilhas. Naquela tarde, finalmente, o telefone de Rafael tocou. Era Amanda. Oi, ela disse. E Rafael percebeu que ela parecia cansada. Oi, ele respondeu tentando não soar ansioso demais. Como você está? Como eles estão? Estão bem? Olha, eu pensei muito sobre nossa situação. Conversei com minha mãe, com minha psicóloga, até com minha irmã, e cheguei a uma decisão. Rafael segurou o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Seja qual for sua decisão, eu vou respeitar. Eu quero fazer o que é melhor para eles. Amanhã é aniversário das crianças. Amanda disse. Eles vão fazer 6 anos. Vamos fazer uma festa pequena aqui em casa, só família mesmo. Se você quiser, pode vir. Rafael sentiu o coração disparar. Pode vir, mas ainda não como pai, como meu amigo, ok? Eu preciso ir com calma, Rafael. Eles nunca tiveram um pai presente. Não posso simplesmente chegar e dizer que você é o pai deles. Precisa ser gradual. Entendo, Rafael disse rapidamente. Do jeito que você achar melhor. Que horas é a festa? Amanhã às 3 da tarde. E Rafael, por favor, não leve presentes caros. Eles não precisam de coisas. Eles precisam de presença. Pode deixar, ele prometeu. Depois que desligou, Rafael ficou olhando para o telefone por longos minutos. Aniversário. Seus filhos iam fazer 6 anos e ele estava perdendo o 6º aniversário deles. Já tinha perdido os 5 primeiros. Não perderia mais nenhum. Ele passou a noite pensando no que levar de presente. Amanda tinha dito para não levar nada caro. Então os relógios importados e brinquedos eletrônicos caríssimos que ele tinha pensado em comprar estavam fora de questão. Ele precisava de algo significativo, algo que mostrasse que ele tinha prestado atenção, que ele se importava. No dia seguinte, Rafael acordou cedo e foi até uma loja de artigos esportivos simples. Nada muito chique. Comprou uma bola de futebol oficial, mas de um time infantil, não uma bola cara de time profissional. Para Miguel, que amava futebol. Depois foi até uma papelaria e comprou um kit completo de desenho com lápis de cor, canetinhas, aquarelas e blocos de papel. Para Maria, a artista. Para Laura, a cientista, ele encontrou um telescópio pequeno, mas funcional em uma loja de brinquedos educativos, perfeito para uma criança começar a observar as estrelas. Não eram presentes caros, mas eram presentes pensados. Eram presentes que mostravam que ele tinha ouvido, que ele se lembrava do que Amanda tinha dito sobre cada criança. Às 2:30 da tarde, Rafael estava na frente do endereço que Amanda tinha passado. Era um apartamento num prédio simples em Pinheiros, nada comparado ao luxo da Faria Lima, mas quando Rafael entrou e viu as paredes decoradas com desenhos infantis, os brinquedos espalhados pela sala, as fotos das crianças em todos os cantos, ele percebeu que aquilo era um lar de verdade. Não era uma casa, era um lar cheio de vida e amor. Amanda abriu a porta vestindo uma roupa casual, calça jeans e uma blusa florida. Ela estava linda, mas o que mais chamou a atenção de Rafael foi o sorriso genuíno no rosto dela. Você veio, ela disse, e parecia surpresa, mas feliz. Eu disse que viria, Rafael respondeu. Não ia perder isso por nada no mundo. As crianças estavam na sala brincando com os primos, filhos da irmã de Amanda. Quando viram Rafael, pararam e olharam curiosas. Olha quem veio para a festa de vocês, Amanda anunciou. O moço do parque, lembra? O amigo da mamãe. Oi, Rafael disse acenando timidamente. Feliz aniversário para vocês 3. Obrigado, disse Maria educadamente. Laura apenas sorriu tímida. Miguel veio até ele com aquela confiança natural das crianças. Você trouxe presente? Ele perguntou sem rodeios, e Amanda o repreendeu suavemente. Miguel, que jeito é esse de perguntar? Tá tudo bem, Rafael riu. Trouxe sim. Posso dar agora ou tem que esperar? A festa foi simples, mas bonita. Teve bolo caseiro que a mãe de Amanda tinha feito, brigadeiros que a irmã dela tinha enrolado, salgadinhos e suco. Nada de buffet caro ou decoração elaborada, mas tinha algo que dinheiro nenhum podia comprar. Tinha amor, tinha família, tinha risadas verdadeiras. Rafael observou tudo com atenção, percebendo os detalhes que faziam aquela festa especial. A forma como Amanda cantava parabéns olhando para cada filho com tanto amor nos olhos. A forma como a mãe dela,
Dona Benedita abraçava os netos com aquele carinho de avó. A forma como a irmã de Amanda, Juliana, brincava com as crianças, sem se importar de bagunçar o cabelo ou sujar a roupa. Quando chegou a hora dos presentes, as crianças rasgaram o papel com aquela empolgação que só criança tem. Miguel abriu a bola de futebol e seus olhos se iluminaram. É do Palmeiras, ele gritou animado. Meu time favorito. Você gosta do Palmeiras? Rafael perguntou, e o menino assentiu entusiasmado. Eu também, Rafael disse. E era verdade. Quando era criança, antes de toda a pressão dos negócios, ele adorava futebol. Quem sabe a gente não marca de jogar bola um dia desses? A proposta escapou de Rafael antes que ele pudesse pensar melhor. Ele olhou para Amanda com medo de ter ultrapassado os limites, mas ela apenas deu um pequeno sorriso e assentiu. Maria abriu o kit de desenho e ficou maravilhada com as cores todas. Tem até aquarela. Ela sussurrou tocando o material com cuidado reverente. Sua mãe me disse que você adora desenhar, Rafael explicou. Pensei que você fosse gostar. Adorei, Maria disse, e pela primeira vez olhou para ele com algo além de curiosidade. Obrigada, moço. Pode me chamar de Rafael, ele disse suavemente. Laura demorou mais para abrir o presente, cuidadosa com cada pedaço de papel. Quando viu o telescópio, seus olhos arregalaram. É de verdade, ela perguntou. De verdade mesmo. A gente pode ver as estrelas de verdade com ele, Rafael confirmou. Sua mãe disse que você gosta de saber como as coisas funcionam. Com esse telescópio, você pode ver como as estrelas funcionam lá no céu. A menina abraçou o telescópio contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Depois ela olhou para Rafael e disse baixinho, você é legal. Essas 3 palavras simples ditas por aquela menina de 6 anos significaram mais para Rafael do que qualquer prêmio empresarial que ele já tinha recebido. Dona Benedita, a mãe de Amanda, puxou Rafael para um canto enquanto as crianças brincavam. Você é ele, não é? Ela disse. O pai delas. Não era uma pergunta, era uma constatação. Rafael olhou para a mulher que tinha ajudado a criar seus filhos quando ele não estava presente. Sim, senhora, sou eu. Minha filha sofreu muito por sua causa, sabe? Dona Benedita disse sem rodeios. Eu sei e sinto muito por isso, mas quero fazer diferente agora. Quero ser um pai presente. A senhora pode acreditar ou não, mas eu mudei. Dona Benedita o estudou por um longo momento. As pessoas não mudam da noite para o dia, moço. Mas eu vi a forma como você olhou para essas crianças. Vi que tem amor verdadeiro ali. Só espero que você não machuque minha filha de novo, porque se machucar, vai ter que se ver comigo. Sim, senhora, Rafael disse respeitosamente. Não vou machucar ela nem as crianças. Eu prometo. O resto da tarde passou rápido demais. Rafael ajudou a servir o bolo, limpou o brigadeiro derretido da roupa de Miguel, assistiu Maria desenhar com seus materiais novos e ficou no quintal com Laura tentando descobrir como montar o telescópio juntos. Ele não era bom com instruções de montagem, e Laura ria toda vez que ele colocava uma peça no lugar errado. Você não é muito esperto para essas coisas, né? Ela disse com aquela honestidade brutal que só criança tem. Não sou mesmo, Rafael admitiu rindo, mas é bom ter você aqui para me ensinar. Quando a festa terminou e os convidados começaram a ir embora, Rafael também se preparou para sair. Obrigado por ter me deixado vir, ele disse para Amanda na porta. Significou muito. Você foi bem hoje, ela disse. As crianças gostaram de você, e você não tentou comprar o amor delas com coisas caras. Isso foi importante. Eu ouvi você, Rafael disse. Eles não precisam de coisas, precisam de presença. E eu quero estar presente, Amanda, em tudo que você me deixar. Amanda respirou fundo como se estivesse tomando uma decisão importante. Sábado tem um campeonato de futebol infantil que Miguel vai participar. É de manhã cedo, às 8. Se você quiser ir, Rafael não deixou ela terminar. Eu vou estar lá. Pode contar comigo. Ela assentiu, e Rafael achou que viu um brilho de esperança nos olhos dela. Um brilho que dizia que talvez, apenas talvez, ele teria essa chance de fazer diferente. No sábado, Rafael chegou ao campinho de futebol às 7:30 da manhã, meia hora antes do jogo começar. Ele tinha acordado às 5, nervoso como nunca tinha ficado antes de nenhuma apresentação empresarial. Amanda chegou logo depois com as 3 crianças. Miguel estava com o uniforme do time, animado e pulando de ansiedade. As meninas estavam com camisetas personalizadas apoiando o irmão. Rafael, você veio mesmo, Miguel gritou quando o viu. Disse que viria campeão. Rafael respondeu se agachando para ficar na altura do menino. Vim torcer por você. Vai lá e arrasa. O jogo foi emocionante, do jeito que só jogos de crianças podem ser. Teve gol contra, teve criança correndo para o lado errado do campo, teve choro quando alguém caiu, teve confusão quando 2 meninos brigaram pela bola, e Rafael gritou e torceu por cada lance de Miguel como se fosse a final da Copa do Mundo.
Ele nem percebeu quando começou a gritar desse jeito. Não parecia o executivo sério e controlado que todos conheciam. Parecia apenas um pai orgulhoso torcendo pelo filho. Vai, Miguel! Isso aí, campeão! Você consegue! Amanda observava tudo do outro lado da arquibancada. Juliana, sua irmã, sentou ao lado dela. Ele é diferente do que você descreveu, Juliana comentou. Não parece o empresário frio que você disse que ele era. As pessoas mudam, Amanda disse pensativa. Ou às vezes elas só voltam a ser quem eram antes do mundo as mudar. Você ainda ama ele? Juliana disse. Não era uma pergunta. Não. Amanda respondeu rápido demais. Aquilo acabou há muito tempo, mas reconheço que ele está tentando, e as crianças merecem ter um pai, se ele realmente conseguir ser o pai que elas precisam. No final do jogo, o time de Miguel perdeu de 3-2, mas ele tinha marcado um dos gols. Rafael correu até o campo e, sem pensar, pegou o menino no colo e girou ele no ar. Você foi incrível, campeão. Aquele gol foi sensacional. Miguel riu aquela risada pura e feliz de criança e abraçou Rafael pelo pescoço. Obrigado por ter vindo torcer por mim. De nada. E pode ter certeza que eu vou estar em todos os seus jogos a partir de agora, se sua mãe deixar, é claro. Depois do jogo, Rafael convidou todo mundo para tomar sorvete. Ele escolheu uma sorveteria simples ali perto. Nada de lugar caro e chique. As crianças pediram casquinhas enormes de sorvete e lambuzaram tudo. E Rafael ajudou a limpar os rostos melecados, sem se importar de sujar sua camisa cara. Como você ficou sabendo do jogo? Laura perguntou enquanto comia seu sorvete de morango. Sua mãe me contou. Rafael respondeu. Ela sempre conta para você sobre as coisas da gente. Miguel quis saber. Sempre que ela acha que eu devo saber, Rafael disse cuidadosamente. Você é namorado da mamãe. Maria perguntou de repente, fazendo Amanda engasgar com o sorvete e Juliana rir alto. Não, meu amor. Amanda se apressou em responder. O Rafael é só meu amigo. Um amigo antigo. Mas por que você não tinha vindo antes nas coisas da gente? Laura perguntou com aquela curiosidade científica dela. Se vocês são amigos há tanto tempo? Rafael olhou para Amanda pedindo permissão silenciosa. Ela assentiu levemente. Porque eu fui um idiota, ele disse honestamente. Eu estava tão ocupado trabalhando e ganhando dinheiro que me esqueci do que era realmente importante. Me esqueci da sua mãe, me esqueci de família, me esqueci de tudo. Mas agora eu percebi meu erro e estou tentando consertar. As crianças processaram isso com aquela seriedade que às vezes elas têm. E você vai continuar sendo nosso amigo agora? Miguel perguntou. Se vocês deixarem, eu gostaria muito de ser amigo de vocês. Rafael disse. Pode ser, Maria decidiu. Você é legal e comprou coisas legais para a gente. Mas não pelas coisas, ela acrescentou rapidamente. Porque você veio na nossa festa e no jogo do Miguel mesmo sem precisar. Exatamente. Rafael sorriu. Porque estar com vocês é muito mais legal do que qualquer coisa que eu poderia estar fazendo. Quando se despediram naquele dia, as crianças acenaram animadas para Rafael. Ele sentiu o coração cheio de uma forma que nunca tinha sentido antes. Estava construindo algo devagar, com cuidado, mas estava construindo uma ponte até seus filhos. Nas semanas seguintes, Rafael se tornou uma presença constante na vida das crianças. Ele ia aos jogos de futebol de Miguel todos os sábados de manhã. Ia nas aulas de arte de Maria às quartas à tarde, sentando no fundo da sala e observando sua filha criar mundos inteiros com lápis e papel. Ia com Laura ao planetário no domingo, os dois fascinados pelas estrelas e planetas. E sempre perguntava permissão para Amanda antes de qualquer coisa. Aos poucos, Rafael percebeu que estava aprendendo a ser pai. Não o tipo de pai que resolve tudo com dinheiro, mas o tipo que está presente nos momentos pequenos que acabam sendo os mais importantes. Ele aprendeu que sucesso não era fechar um negócio de milhões, mas era ver Maria correr até ele para mostrar um desenho novo. Era ouvir Miguel gritar seu nome quando marcava um gol. Era responder às milhares de perguntas de Laura sobre o universo com paciência e entusiasmo. Um dia, cerca de 2 meses depois do aniversário, Miguel fez uma pergunta que mudaria tudo. Eles estavam no parque. Rafael empurrando o balanço onde Miguel estava sentado. Maria e Laura desenhavam debaixo de uma árvore enquanto Amanda observava de um banco próximo. Rafael, Miguel perguntou de repente. Você tem filhos? A pergunta pegou Rafael completamente desprevenido. Ele parou de empurrar o balanço e se agachou na frente do menino. Por que você pergunta isso, campeão? Porque você é legal com a gente do jeito que meu amigo Lucas diz que o pai dele é com ele. Miguel explicou. E eu fiquei pensando que se você tem filhos, eles devem ser muito sortudos. As palavras do menino acertaram Rafael como um soco no peito.
Ele olhou para Amanda que tinha se aproximado, os olhos arregalados e preocupados. Era a hora. Ele sabia que era a hora de contar a verdade. Amanda, ele disse olhando para ela. Podemos conversar? Todos nós? Ela respirou fundo e assentiu. Chamou Maria e Laura. As 3 crianças ficaram ali paradas esperando, curiosas mas sem pressa, do jeito que só criança consegue ficar. Tem uma coisa que eu e sua mãe precisamos contar para vocês. Rafael começou sentindo as mãos suarem. Algo muito importante. As 3 crianças olharam para Rafael e depois para Amanda, esperando. O vento da tarde balançava as folhas das árvores ao redor, e o parque continuava cheio de outras famílias aproveitando o domingo, alheias ao momento que estava prestes a mudar tudo naquela família específica. Amanda se sentou no banco e chamou as crianças para perto. Rafael ficou de pé, nervoso, sem saber bem o que fazer com as mãos. Meus amores, Amanda começou, a voz tremendo levemente. Vocês sabem que a mamãe ama muito vocês, né? Sabemos. As 3 crianças responderam em coro, ainda sem entender aonde aquilo ia dar. E vocês sempre me perguntaram sobre o papai de vocês. Ela continuou. Sobre onde ele estava, por que ele não estava com a gente. As crianças ficaram mais atentas agora, especialmente Miguel, que tinha sido quem mais perguntava sobre o pai ao longo dos anos. Rafael sentiu as pernas fracas, mas forçou-se a permanecer firme. Era hora de assumir a responsabilidade pelos erros do passado e tentar construir um futuro diferente. O que vocês precisam entender primeiro, Amanda disse, escolhendo as palavras com cuidado, é que às vezes adultos cometem erros, grandes erros, e às vezes esses erros machucam as pessoas que a gente mais ama. Você machucou alguém, mamãe? Maria perguntou preocupada. Não, meu amor. Mas o Rafael sim, ela olhou para ele dando-lhe a deixa. Rafael se aproximou e se ajoelhou na frente das crianças para ficar na altura deles. Há muitos anos ele começou. Eu conheci a mulher mais incrível do mundo, sua mãe. A gente se apaixonou, casou e era muito feliz juntos. Mas então eu comecei a trabalhar demais, a me preocupar demais com dinheiro e sucesso, e acabei perdendo ela, a pessoa mais importante da minha vida. Por que você não correu atrás dela? Laura perguntou com aquela lógica simples de criança. Se ela era tão importante, você devia ter corrido atrás. Você está certa, Rafael concordou. Eu deveria ter corrido atrás, mas eu não corri. Fui orgulhoso e idiota, e deixei ela ir embora. Miguel franziu a testa processando aquilo. Mas o que isso tem a ver com a gente? Rafael olhou para Amanda, que assentiu encorajadora. Tem tudo a ver com vocês, ele disse, a voz embargada, porque quando sua mãe foi embora ela estava grávida. Grávida de vocês 3. Só que eu não sabia disso. O silêncio que se seguiu foi pesado. As 3 crianças olharam de Rafael para Amanda, tentando entender o que aquilo significava. Espera, Miguel disse lentamente. Você tá dizendo que você é nosso pai? Sou, Rafael confirmou, lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Eu sou o pai de vocês, e eu sinto muito, muito mesmo, por não ter estado aqui desde o começo. Mas quando eu descobri que vocês existiam há alguns meses, meu mundo inteiro mudou. Nada mais importava além de conhecer vocês, de estar com vocês. Maria olhou para Amanda confusa. Mamãe, é verdade? Por que você nunca contou? Porque eu tentei contar para ele, meu amor. Amanda explicou, também com lágrimas nos olhos. Quando descobri que estava grávida, eu tentei ligar, mandar mensagem, mas ele tinha mudado de número e não queria falar comigo. Eu pensei que ele não se importava, então decidi criar vocês sozinha. Você não nos queria? Laura perguntou para Rafael, e a dor naquela pergunta simples partiu o coração dele em 1000 pedaços. Não, não é isso, ele disse desesperado. Eu não sabia que vocês existiam. Se eu soubesse, teria largado tudo para estar com vocês. Mas eu fui tão burro, tão focado em trabalho, que perdi a chance de estar presente desde o começo. Perdi o nascimento de vocês, os primeiros passos, as primeiras palavras. Perdi tudo. E isso me dói mais do que qualquer coisa no mundo. Miguel se levantou e deu alguns passos para trás, os olhos arregalados. Então todas aquelas vezes que a gente brincava de futebol, quando você vinha nos nossos jogos, quando você dava presentes, você era nosso pai o tempo todo? Sim, Rafael confirmou. Mas eu não queria chegar e falar isso logo de cara. Queria que vocês me conhecessem primeiro, que vocês me aceitassem como pessoa antes de saber a verdade. Queria merecer ser chamado de pai. E você merece? Maria perguntou diretamente. Essa é a pergunta que Rafael tinha se feito milhares de vezes nos últimos meses. Não sei, ele respondeu honestamente. Mas eu quero merecer. Quero muito ser o pai que vocês precisam e merecem. Sei que não posso apagar os anos que perdi, mas posso estar aqui agora e para sempre se vocês me deixarem. Laura, sempre a mais analítica, fez a pergunta lógica. E se você sumir de novo? E se você decidir que trabalho é mais importante? Não vou, Rafael prometeu. Olha, eu sei que palavras são fáceis,
E vocês não têm motivo para confiar em mim ainda. Mas nesses últimos meses, desde que descobri sobre vocês, eu mudei toda a minha vida. Saí da direção da empresa, passei a trabalhar menos, reorganizei tudo. Porque nada, absolutamente nada, é mais importante do que vocês três. Miguel, que tinha ficado quieto processando tudo, de repente falou: eu sabia. Rafael olhou para ele surpreso. Sabia o quê, campeão? Que você era especial, Miguel explicou. Quando você apareceu naquele dia no restaurante, e depois no parque, e depois no meu aniversário, eu sentia que você era diferente. Não era só um amigo da mamãe. E quando você me pegou no colo depois do gol, eu me senti, ele procurou as palavras certas, completo, como se tivesse faltando um pedaço e de repente ele estava ali. As lágrimas de Rafael caíam livremente agora. Ele não se importava de chorar na frente dos filhos, de mostrar vulnerabilidade. Eu também me senti assim, ele disse, como se tivesse encontrado os pedaços que faltavam em mim. Maria se aproximou devagar e tocou o rosto de Rafael, tocando as lágrimas. Por que você está chorando? Porque eu estou feliz e triste ao mesmo tempo, ele explicou. Feliz por ter encontrado vocês, triste pelos anos que perdi, e com medo também. Medo de quê? Do que eu estragar tudo de novo, Rafael admitiu. De não ser bom o suficiente para vocês. Foi Laura quem se aproximou em seguida. Ela estudou Rafael com aquele olhar científico dela, como se estivesse analisando um experimento. Você parece sincero, ela declarou. E a ciência diz que a melhor forma de prever o comportamento futuro de alguém é olhar para o comportamento recente, não para o passado distante. Você tem estado presente nos últimos meses, então provavelmente vai continuar presente. Rafael soltou uma risada molhada, misturada com lágrimas. Essa é a Laura cientista que eu conheço, sempre racional. Obrigado por me dar o benefício da dúvida. Eu não vou decepcionar você, prometo. Miguel deu mais um passo na direção de Rafael, ainda processando, ainda incerto. Então agora a gente pode te chamar de pai? Só se vocês quiserem, Rafael disse rapidamente. Não precisa ser agora. Pode levar o tempo que precisar. Podemos continuar como está, com vocês me chamando de Rafael até vocês se sentirem confortáveis. Ou podemos inventar um apelido, qualquer coisa que vocês quiserem. Eu posso chamar você de pai, Miguel decidiu, porque eu sempre quis ter um pai, e você tem sido legal comigo. Então você pode ser meu pai. Rafael sentiu o coração explodir de alegria e dor ao mesmo tempo. Seria uma honra ser seu pai, campeão. A maior honra da minha vida. Maria olhou para Amanda. Mamãe, é ok se a gente chamar ele de pai? Você não vai ficar triste? Amanda sorriu através das lágrimas. Meu amor, eu nunca ia ficar triste de vocês terem um pai presente. Eu quero que vocês tenham tudo que eu não pude dar sozinha. Rafael é o pai biológico de vocês, e se ele provar que merece ser chamado assim, então está tudo bem. Laura ficou por último, ainda analisando a situação. Eu quero fazer um teste, ela anunciou. Rafael piscou surpreso. Que tipo de teste? Quero ver se você realmente vai estar presente, ela explicou. Semana que vem tem a feira de ciências da escola. Eu vou apresentar meu projeto sobre o sistema solar. Se você for, e ficar até o final mesmo sendo chato porque tem muitas apresentações antes da minha, aí eu acredito que você é sério. E aí eu posso começar a te chamar de pai também. Rafael se abaixou para ficar no nível dos olhos dela. Laura, eu vou estar lá. Não importa quantas apresentações tenham antes da sua. Vou chegar cedo e ficar até o final. E vou prestar atenção em tudo, especialmente na sua apresentação, porque eu quero saber tudo sobre o projeto que minha filha criou. Tá bom então? Laura aceitou. Vamos ver. Maria abraçou Amanda. Mamãe, a gente tem um pai agora. Amanda abraçou a filha de volta, olhando para Rafael por cima da cabeça da menina. Tem sim, meu amor. Tem sim. O resto da tarde no parque foi estranho, mas bom. As crianças precisavam processar a informação, então às vezes ficavam quietas, pensativas. Outras vezes faziam perguntas aleatórias. Você vai morar com a gente? Miguel quis saber. Não, meu amor. Amanda respondeu antes de Rafael poder falar. Seu pai vai ter a casa dele e a gente tem a nossa. Mas ele vai poder visitar sempre que quiser, se vocês quiserem. Podemos fazer assim. Eu vou almoçar na casa de vocês todo domingo, Rafael sugeriu, se estiver tudo bem para sua mãe. E vocês podem ir na minha casa também quando quiserem. Vou arrumar quartos para cada um de vocês lá. Você é rico? Laura perguntou diretamente. As outras crianças olharam curiosas. Sou, Rafael admitiu. Tenho bastante dinheiro, mas aprendi que dinheiro não é o que faz a gente feliz. Vocês é que fazem. Quanto dinheiro? Miguel perguntou com aquela curiosidade infantil. Bastante, Rafael respondeu. Mas o mais importante é que vou usar esse dinheiro para cuidar de vocês, para ter certeza que vocês têm tudo o que precisam. Escola, roupas, comida e, mais importante, tempo comigo. A gente vai ser rico também, Maria quis saber. Vocês
Eles já são ricos, Rafael disse. Ricos em amor, em família, em coisas que dinheiro não compra. O dinheiro é só um bônus. Quando o sol começou a se pôr e chegou a hora de ir embora, as crianças estavam exaustas emocionalmente. Miguel tinha decidido que queria que Rafael o levasse até o carro. Então ele foi no colo do pai pela primeira vez conscientemente, sabendo que aquele era seu pai. Rafael carregou o menino como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Na hora de se despedir, houve aquele momento estranho de não saber bem como agir. Mas então Miguel simplesmente abraçou Rafael forte e disse: "Tchau, pai. Até domingo." Rafael teve que lutar para não desabar ali mesmo. "Até domingo, campeão. Eu te amo." "Também te amo," Miguel respondeu com aquela facilidade que criança tem de expressar sentimentos. Maria deu um beijo no rosto de Rafael. "Você pode ir na minha aula de arte amanhã?" ela perguntou. "Se sua mãe deixar, eu vou," Rafael prometeu. Laura apenas acenou, ainda processando tudo, mas havia menos desconfiança em seus olhos agora. Quando Amanda finalmente colocou as crianças no carro e voltou para falar com Rafael, ela parecia exausta, mas aliviada. "Você se saiu bem," ela disse. "Foi difícil, mas você foi honesto com eles." "É o que eles merecem," Rafael respondeu. "Honestidade, presença, amor, tudo que eu não dei antes." Amanda tocou o braço dele brevemente. "As coisas vão ser estranhas por um tempo. Eles vão ter dias bons e dias ruins. Vão ter momentos em que vão querer sua atenção e momentos em que vão te rejeitar, porque estão com raiva dos anos perdidos. Você precisa estar preparado para isso." "Estou preparado para tudo," Rafael disse. "Seja lá o que vier, vou estar aqui." "Não vou desistir deles, Amanda. Nunca," ela assentiu. "Eu acredito em você." Finalmente, quando Rafael voltou para seu apartamento naquela noite, tudo parecia diferente. O luxo todo, a vista incrível, os móveis caros, nada disso impressionava mais. Ele olhou para o espaço vazio e percebeu o que precisava fazer. No dia seguinte, ele ligou para uma corretora de imóveis. "Preciso vender este apartamento," ele disse. "E preciso comprar uma casa. Uma casa de verdade, com quintal, perto de uma boa escola em Pinheiros, com pelo menos 4 quartos. A corretora, que o conhecia há anos, ficou surpresa. "Senhor Mendes, aquele apartamento é um dos mais valorizados da região." "Não me importo," Rafael cortou. "Preciso de uma casa que seja boa para crianças, onde meus filhos possam brincar, crescer, viver. O apartamento não serve mais." Na semana seguinte, verdadeiro para sua palavra, Rafael foi à feira de ciências da escola. Chegou 1 hora antes do horário marcado e ficou lá, assistindo apresentação após apresentação de crianças falando sobre vulcões de bicarbonato, circuitos elétricos simples, plantas que crescem em diferentes condições. Quando finalmente chegou a vez de Laura, ele estava na primeira fila com Amanda, Miguel e Maria ao seu lado. Laura apresentou seu projeto sobre o sistema solar com uma confiança impressionante para uma criança de 6 anos. Ela tinha feito um modelo com bolas de isopor pintadas, cada planeta em sua órbita correta, e explicou sobre a distância entre eles, sobre a composição de cada um, sobre por que Plutão não é mais considerado planeta. Rafael filmou tudo, tirando fotos, aplaudiu entusiasticamente no final. Quando Laura desceu do palco, ela correu direto para ele. "Você ficou," ela disse, e havia surpresa e alegria na voz. "Você realmente ficou até o final." "Eu disse que ia ficar," Rafael respondeu pegando a filha no colo. "E seu projeto foi incrível, Laura. Você é tão inteligente. Estou muito orgulhoso de você." Laura abraçou o pescoço dele. "Tá bom então. Você passou no teste. Pode ser meu pai também." E assim começou uma nova rotina. Rafael passou a fazer parte da vida das crianças de verdade. Todo domingo ele almoçava na casa delas, trazendo ingredientes e cozinhando junto com Amanda e as crianças. Eles faziam uma bagunça na cozinha, riam, conversavam, eram uma família, ainda que não tradicional. Ele ia aos jogos de Miguel, às aulas de arte de Maria, às feiras de ciência e apresentações de Laura. Reorganizou completamente seus horários de trabalho, delegou a maior parte das responsabilidades da empresa para outros executivos e fez questão de estar disponível sempre que as crianças precisassem. Comprou a casa que tinha prometido, uma casa linda em Pinheiros com um quintal grande perto da escola das crianças. Decorou 3 quartos exatamente do jeito que cada criança gostava. O quarto de Miguel tinha prateleiras para troféus de futebol e um pequeno gol. O de Maria era um ateliê em miniatura, cheio de materiais de arte. O de Laura tinha um telescópio de verdade perto da janela e prateleiras cheias de livros sobre ciência. As crianças começaram a passar fins de semana alternados na casa do pai. No início era estranho, mas aos poucos foi se tornando natural. Rafael aprendeu a fazer tranças no cabelo de Maria,
Aprendeu a responder às intermináveis perguntas de Laura sobre o universo, aprendeu todos os dribles que Miguel estava praticando no futebol. Mas nem tudo era fácil. Houve momentos difíceis também. Uma noite, cerca de 3 meses depois da revelação, Miguel acordou chorando na casa de Rafael. Ele tinha tido um pesadelo e queria a mãe. Rafael ligou para Amanda no meio da madrugada, desesperado e sem saber o que fazer. Calma, ela disse do outro lado da linha, a voz ainda sonolenta. É normal, ele só precisa se acostumar. Fica com ele, abraça ele, conversa com ele. Você consegue. Rafael passou a noite toda acordado com Miguel no colo, cantando músicas que ele nem sabia que lembrava da própria infância, fazendo carinho no cabelo do menino até ele voltar a dormir. De manhã, quando Miguel acordou, ele olhou para Rafael e disse: "Obrigado por ter ficado comigo, pai. Eu sempre vou ficar." Rafael prometeu: "Sempre que você precisar, eu vou estar aqui." Teve também o dia em que Laura veio perguntar sobre o divórcio. Por que você e a mamãe se separaram? Se vocês se amavam, por que não ficaram juntos? Rafael teve que explicar, do jeito mais simples possível, sobre como às vezes adultos cometem erros. Como ele tinha colocado trabalho antes do amor, ambição antes de família. Como ele tinha perdido o que era mais importante e estava tentando consertar isso agora. Você ainda ama a mamãe? Laura perguntou com aquela franqueza brutal que ela tinha. Eu sempre vou amar sua mãe. Rafael respondeu honestamente. Ela é a mãe de vocês, ela me deu os 3 maiores presentes da minha vida. Mas amor às vezes não é suficiente se a gente não sabe cuidar dele. Eu não soube cuidar. Maria teve suas próprias questões. Ela era a mais sensível dos 3, a mais emotiva. Um dia, enquanto desenhava na casa de Rafael, ela começou a chorar do nada. O que foi, meu amor? Rafael perguntou preocupado, sentando ao lado dela. Eu fico pensando, ela disse entre soluços, em todas as vezes que eu quis ter um pai. Quando via outras crianças com os pais delas, quando tinha festa na escola e todo mundo ia com o pai e eu só ia com a mamãe, eu me sentia diferente. E agora você tá aqui, mas eu fico com raiva de você não ter estado lá antes. Rafael puxou a filha para um abraço. Você tem todo o direito de ficar com raiva, ele disse, a própria voz embargada. Eu mereço sua raiva. Perdi momentos preciosos que nunca vou poder recuperar, mas prometo que vou passar o resto da minha vida tentando compensar, criando novos momentos, melhores momentos. Mas não vai ser igual. Maria chorou. Não vai. Rafael concordou. Não posso mudar o passado, mas posso fazer o presente e o futuro serem incríveis. E toda vez que você sentir raiva ou tristeza por causa disso, você pode me contar. Pode gritar, chorar, ficar brava. Eu vou aguentar tudo porque eu te amo e porque você merece expressar seus sentimentos. Eles ficaram abraçados por um longo tempo, pai e filha, curando feridas antigas juntos. Os meses foram passando e Rafael se surpreendeu com o quanto sua vida tinha mudado. Ele, que costumava trabalhar 70 horas por semana, agora trabalhava no máximo 30. Ele, que só pensava em fechar negócios e aumentar lucros, agora pensava em horários de futebol e feiras de ciência. Ele, que achava que sucesso era ter o apartamento mais caro e o carro mais luxuoso, agora sabia que sucesso era ouvir 3 vozes gritando "Pai" quando ele chegava para buscar luz na escola. Sua vida social mudou completamente também. Ele não frequentava mais jantares de negócios em restaurantes caros. Agora ele ia a churrascos em família na casa da mãe de Amanda, onde Dona Benedita o tratava com um misto de desconfiança e carinho crescente. Ia às festas de aniversário dos amigos das crianças, onde era apenas mais um pai no meio de tantos outros, e descobriu que preferia 1000 vezes isso do que qualquer evento corporativo chique. Um dia, Cristina entrou em seu escritório com uma notícia. Senhor Mendes, o conselho votou. Eles querem que você volte para a presidência em tempo integral. A empresa está perdendo contratos importantes sem sua liderança total. Rafael nem precisou pensar. Diga a eles que minha resposta é não. Se eles não conseguem manter a empresa funcionando sem mim trabalhando como um louco, então talvez seja hora de vender minha parte. Mas, senhor, é sua empresa. Foi do seu pai. Ela olhou para ele chocada. E as crianças são meus filhos. Rafael respondeu calmamente. Minha empresa vai sobreviver sem mim, mas meus filhos não vão ter outra chance de ter um pai presente. A escolha é simples. Cristina sorriu. O senhor mudou muito, para melhor. Eu tinha que mudar, Rafael disse. Antes era tarde demais. 6 meses depois do dia em que contou a verdade para as crianças, Rafael teve uma surpresa.
Era um sábado à noite e ele estava na casa de Amanda para o jantar habitual de domingo, só que um dia adiantado porque no domingo, as crianças iam para um passeio com a escola. Depois do jantar, as crianças desapareceram nos quartos, o que era estranho porque normalmente eles ficavam na sala conversando. Rafael e Amanda estavam limpando a cozinha quando as crianças voltaram, as três com papéis coloridos nas mãos. A gente fez uma coisa, Miguel anunciou. Para você. Rafael secou as mãos e pegou os papéis que eles estenderam. Eram desenhos, um de cada criança. O de Maria mostrava uma família, com 5 palitinhos de pessoas, cada um com detalhes que os identificavam. Amanda com seu cabelo cacheado, Rafael com gravata, Miguel com uma bola de futebol, Maria com um pincel, Laura com um livro. Acima deles estava escrito em letras coloridas, Nossa Família. O de Laura era mais científico, um diagrama mostrando a árvore genealógica deles com linhas conectando todos. Ela tinha escrito em cada conexão as datas importantes, aniversários, o dia que Rafael apareceu na vida deles, o dia que souberam que ele era o pai. Abaixo estava escrito, Família Carter Mendes Silva. O de Miguel era mais simples, mas não menos tocante. Era um campo de futebol com 2 jogadores, um grande e um pequeno, ambos com a camisa do Palmeiras. Acima estava escrito Eu e meu pai. Rafael não conseguiu segurar as lágrimas. Esses desenhos são as coisas mais bonitas que já vi, ele disse com a voz embargada. Posso guardar eles para sempre? A gente fez para você, Maria disse, para você lembrar que mesmo quando você não tá aqui você ainda é nosso pai, e a gente te ama. As 3 crianças se jogaram em cima dele em um abraço coletivo, e Rafael se viu no chão da sala com 3 crianças em cima dele, todos rindo e chorando ao mesmo tempo. Amanda assistia de longe, os próprios olhos cheios de lágrimas. Aquele homem no chão brincando com os filhos, rindo livre e feliz, era tão diferente do homem frio e distante que ela tinha se divorciado. As pessoas realmente podiam mudar, ela pensou. Quando a motivação era forte o suficiente, quando o amor era grande o suficiente. Depois que as crianças foram dormir, Amanda e Rafael ficaram na sala conversando baixo para não acordá-las. Obrigado, ele disse, por me dar essa chance, por deixar eu fazer parte das vidas deles. Você se provou, Amanda respondeu. Provou que mudou, que eles são sua prioridade. Eles te amam, Rafael, de verdade. E isso é tudo que eu sempre quis para eles, que tivessem um pai que os amasse. Eu amo eles mais do que tudo, Rafael disse. Mais do que eu sabia que era possível amar. Eles mudaram minha vida completamente. Eles salvaram minha vida. Amanda sorriu. Você sabe que as coisas nunca vão ser perfeitas, né? Sempre vai ter desafios, problemas, principalmente quando eles crescerem e virarem adolescentes. Eu sei, Rafael respondeu, mas vamos enfrentar juntos, como pais, como família. Mesmo que você e eu não sejamos um casal, somos uma família. E isso é o que importa. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas apreciando a paz daquela casa onde 3 crianças dormiam seguras, sabendo que eram amadas por ambos os pais. Acho melhor eu ir, Rafael disse finalmente. Amanhã cedo tem o jogo do Miguel e eu prometi fazer o café da manhã antes. Eles te esperam sempre, Amanda disse. Você percebe isso? Como eles sempre ficam animados quando sabem que você vai vir? Percebo, Rafael sorriu. E não existe sentimento melhor no mundo. Na porta antes de sair, Rafael se virou para Amanda. Eu nunca vou conseguir agradecer o suficiente pelo que você fez, por ter criado ele sozinha, por ter sido mãe e pai ao mesmo tempo quando eu não estava lá. Você é incrível, Amanda. Nós 2 estamos fazendo o nosso melhor agora, ela disse. É tudo o que podemos fazer. Quando Rafael chegou em casa naquela noite, ele colocou os 3 desenhos num porta-retrato especial que mandou fazer. Colocou na mesa de cabeceira, ao lado da cama, para ser a primeira coisa que via ao acordar e a última antes de dormir. Aqueles desenhos simples, feitos com lápis de cor e canetinhas por crianças de 6 anos, eram mais valiosos para ele do que qualquer prêmio empresarial, qualquer cifra milionária, qualquer reconhecimento profissional que já tinha recebido. Eram a prova de que ele tinha acertado finalmente o que realmente importava na vida. Um ano inteiro havia se passado desde aquele dia no restaurante Fazano, quando Rafael tinha visto Amanda e as crianças pela primeira vez. Um ano de mudanças profundas, de aprendizados, de lágrimas e sorrisos, de erros e acertos. E agora, Rafael estava nervoso de um jeito que nunca tinha ficado antes de nenhuma negociação importante da vida, porque hoje era um dia especial. Hoje as crianças iam fazer 7 anos, e pela primeira vez Rafael estaria presente no aniversário delas desde o nascimento. Não como um estranho, não como um amigo da mãe, mas como o pai delas. A festa seria na casa nova que ele tinha comprado, aquela com quintal grande em Pinheiros.
Ele tinha passado semanas planejando cada detalhe junto com as crianças. Miguel queria uma festa com tema de futebol. Maria queria decoração com suas cores favoritas, roxo e dourado. Laura queria que tivesse elementos de astronomia. Então Rafael, com a ajuda de Amanda e de um decorador muito paciente, tinha criado uma festa que mesclava os 3 temas de forma harmoniosa. O quintal estava decorado com bandeirinhas nas cores roxo e dourado. Tinha um campo de futebol improvisado marcado na grama, e à noite haveria uma observação de estrelas com o telescópio. Era perfeito, exatamente como seus filhos mereciam. Na manhã do aniversário, Rafael acordou às 5 da manhã nervoso e animado. Ele tinha uma surpresa especial planejada para as crianças, algo que tinha levado meses para organizar. Às 7 em ponto, ele estava na porta da casa de Amanda. Quando ela abriu, ainda de roupão e com cara de sono, ele sorriu. Bom dia. Vim buscar a aniversariante e os aniversariantes para um café da manhã especial. Amanda piscou confusa. Rafael, a festa é só à tarde. Eu sei, ele disse, mas quero começar o dia deles de forma especial. Confie em mim. As crianças apareceram correndo, já acordadas pela empolgação do aniversário. Pai, Miguel gritou se jogando nos braços de Rafael. Você veio cedo, vim buscar vocês para uma surpresa, Rafael anunciou. Vistam uma roupa confortável e vamos. Que tipo de surpresa? Laura quis saber, sempre desconfiada. Se eu contar não é mais surpresa, Rafael provocou. Mas garanto que vocês vão gostar. Meia hora depois, as 4 crianças, mais Amanda, estavam no carro de Rafael indo em direção a um lugar que eles não conheciam. Quando finalmente chegaram, Laura foi a primeira a perceber onde estavam. Pai, isso é um aeroporto, ela disse, os olhos arregalados. É sim, Rafael confirmou, porque hoje, antes da festa, nós vamos fazer um passeio muito especial. Eles embarcaram em um pequeno avião particular que Rafael tinha fretado. As crianças estavam extasiadas. Era a primeira vez que voavam. Rafael tinha escolhido um voo panorâmico sobre São Paulo, para que eles pudessem ver a cidade de cima, ver como tudo ficava pequeno lá embaixo. Durante o voo, ele explicou para eles como aviões funcionavam, respondeu às milhares de perguntas de Laura sobre a aerodinâmica, segurou a mão de Maria quando ela ficou com um pouco de medo e sentou com Miguel na janela para que ele pudesse ver o estádio do Palmeiras do alto. Amanda observava tudo com um sorriso no rosto. Este homem, pensou ela, tinha realmente mudado. O velho Rafael teria simplesmente dado dinheiro e presentes caros. O novo Rafael dava experiências, memórias, tempo. Quando voltaram do voo e chegaram em casa para a festa, os convidados já estavam chegando. Dona Benedita, a mãe de Amanda, tinha preparado doces caseiros. Juliana, a irmã de Amanda, tinha ajudado com a decoração de última hora. E para surpresa de todos, os pais de Rafael, Richard e Helena Mendes estavam lá também. Eles tinham se mantido distantes no primeiro ano, respeitando o espaço que Rafael tinha pedido para construir o relacionamento com as crianças. Mas agora, finalmente, estavam prontos para conhecer os netos. Vovô e vovó, Rafael apresentou formalmente. Essas são as pessoas que eu mais amo no mundo. Maria, Laura e Miguel. As crianças ficaram tímidas no início, mas Helena tinha trazido presentes pensados, não caros e extravagantes, mas significativos. Para Miguel, uma camisa antiga do Palmeiras que tinha pertencido a Rafael quando criança. Para Maria, uma caixa de aquarelas profissionais que Helena mesma usava em seu hobby de pintura. Para Laura, um livro antigo de astronomia que tinha pertencido ao avô dela, com anotações nas margens. Estes presentes têm história, Helena explicou com lágrimas nos olhos. São coisas da nossa família, que agora é a família de vocês também. Richard, normalmente tão sério e empresarial, se ajoelhou na frente das crianças. Eu sinto muito por não ter vindo antes, ele disse com sinceridade. Às vezes adultos demoram para aprender o que é realmente importante, mas quero que saibam que de agora em diante, vocês têm mais 2 avós que os amam muito. Miguel, sempre o mais direto, perguntou, vocês vão vir nos nossos jogos de futebol também? Todos, Richard prometeu, e nas apresentações de arte e nas feiras de ciência, em tudo que vocês precisarem de nós. A festa foi um sucesso absoluto. Crianças correram pelo quintal, jogaram futebol, fizeram pinturas, comeram bolo e brigadeiro até ficarem com dor de barriga. Rafael estava em todos os lugares ao mesmo tempo, organizando brincadeiras, servindo comida, limpando joelhos ralados, tirando fotos. Ele não parava de sorrir. À tarde, quando a maioria dos convidados tinha ido embora e só restava a família próxima, aconteceu algo inesperado. As crianças pediram para falar com Rafael e Amanda em particular. Eles se sentaram na varanda, os pais de um lado,
os 3 filhos do outro. Queremos perguntar uma coisa, Miguel começou, olhando para as irmãs para ter certeza de que estava dizendo certo. A gente conversou e decidimos que queremos perguntar. Rafael e Amanda trocaram olhares preocupados. O que é, meus amores? Amanda perguntou. Laura, sempre a mais direta, foi direto ao ponto. A gente queria saber se talvez vocês dois podiam, sei lá, tentar namorar de novo. As crianças na escola falam que a gente tem uma família estranha porque o pai e a mãe não moram juntos. E a gente queria ser uma família normal. O pedido pegou ambos os adultos completamente de surpresa. Rafael foi o primeiro a recuperar a voz. Meus amores, ele começou cuidadosamente, eu entendo o que vocês querem, e não tem nada que eu gostaria mais do que poder dar isso para vocês. Mas às vezes adultos não conseguem voltar a ficar juntos mesmo que se gostem. Mas vocês se amam. Maria insistiu. A gente vê o jeito que vocês olham um para o outro às vezes, o jeito que vocês riem juntos. Amar é complicado, Amanda explicou gentilmente. Seu pai e eu nos amamos como pais de vocês, como amigos, como família. Mas o tipo de amor que marido e mulher precisam ter, esse a gente não tem mais. E não seria justo para ninguém fingir que tem. Mas a gente só queria ter uma família igual às outras famílias, Miguel disse, e havia tristeza genuína na voz dele. Rafael puxou o filho para um abraço. Campeão, vocês têm uma família. Pode não ser igual às outras famílias, mas não é menos real por causa disso. Vocês têm uma mãe que os ama mais do que tudo, um pai que faria qualquer coisa por vocês, 2 avós de cada lado que adoram vocês, tios, primos, têm amor de sobra. Laura, sempre racional, processou aquilo. Então vocês não vão voltar a ser casados? Não, meu amor, Amanda disse com firmeza mas gentileza. Mas isso não muda nada sobre como a gente ama vocês, ou sobre como a gente vai sempre estar aqui para vocês. Maria tinha lágrimas nos olhos, mas eu queria tanto que a gente morasse todos juntos. Vocês moram com a mamãe, Rafael lembrou. E tem quartos aqui na casa do papai. Podem vir quando quiserem. A gente tá sempre perto. Não é a mesma coisa. A menina insistiu. Rafael e Amanda se entreolharam. Havia algo passando entre eles, uma comunicação silenciosa que só anos de história compartilhada permitiam. Finalmente Amanda falou. Que tal se a gente fazer um teste? Os 3 filhos olharam para ela atentos. Que tipo de teste? Laura perguntou desconfiada. Que tal se, algumas noites por semana, seu pai jantar aqui em casa com a gente? Amanda sugeriu. E em algumas noites vocês jantam na casa dele. A gente não vai morar junto, mas a gente pode passar mais tempo juntos como família. Isso ajudaria? As crianças consideraram a proposta. É melhor do que nada, Miguel decidiu finalmente. Mas se vocês mudarem de ideia e quiserem casar de novo, a gente apoia totalmente. Rafael e Amanda riram, a tensão do momento se dissipando. Vamos manter isso em mente, Rafael disse. Mas por enquanto está bom assim? Está bom. As 3 crianças concordaram, ainda que um pouco relutantes. Depois que as crianças saíram para voltar a brincar, Rafael e Amanda ficaram sozinhos na varanda. Isso foi intenso, ele comentou. Eles são espertos demais para a idade deles. Amanda concordou. E querem o melhor para todo mundo, até para nós. Rafael olhou para ela, realmente olhou. Sabe, às vezes eu fico pensando no que teria acontecido se eu não tivesse sido tão idiota 6 anos atrás. Se eu tivesse lutado por você, por nós. Amanda suspirou. Não adianta pensar no que poderia ter sido, Rafael. A gente é quem é hoje por causa de tudo que aconteceu, do bom e do ruim. E eu não mudaria nada porque tudo me levou até eles. Até essas 3 crianças incríveis. Rafael assentiu. Você tem razão. E para constar, eu acho que você é uma mulher incrível. Não só como mãe, mas como pessoa. Qualquer homem seria sortudo de ter você. Ela sorriu. Está tentando me empurrar para outro relacionamento, Mendes? Não, ele riu. Só estou dizendo a verdade. E reconhecendo que eu tive algo precioso e joguei fora. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando as crianças brincarem no quintal. Nós fizemos humanos incríveis, Amanda comentou. Fizemos sim, Rafael concordou com orgulho na voz. Quando a noite caiu e as estrelas começaram a aparecer no céu, Rafael montou o telescópio no quintal. Todas as crianças, não só os aniversariantes, mas também os primos e amigos que tinham ficado, fizeram fila para ver através da lente. Rafael explicou sobre cada constelação, cada estrela, com Laura ao lado corrigindo alguns detalhes técnicos que ele errava. Esse é o momento, ele pensou olhando ao redor. Este é o sucesso de verdade. Não está em escritórios luxuosos ou contas bancárias gordas. Está aqui, nestas crianças rindo e aprendendo, nesta família imperfeita mas cheia de amor. Dona Benedita se aproximou dele com 2 xícaras de café. Uma para você, ela disse. Você merece.
Obrigado, Dona Bené. Rafael aceitou a xícara. E obrigado por tudo mais também. Por ter ajudado a criar meus filhos quando eu não estava presente. Eles são quem são em grande parte por sua causa. A mulher deu de ombros. Eu fiz o que qualquer avó faria. Mas fico feliz que você aparecer, Rafael. Amanda precisava de ajuda e as crianças precisavam de um pai. Você demorou, mas chegou. Cheguei. Ele concordou. E não vou embora nunca mais. Pode apostar nisso. Richard se juntou a eles, observando os netos brincarem. Você sabe, filho, ele disse para Rafael, eu passei minha vida inteira construindo aquele império empresarial. Achei que estava deixando um legado. Mas olhando para isso aqui, para esses três, esse é o verdadeiro legado. Não uma empresa que vai durar algumas décadas, mas pessoas, família, amor que vai passar de geração em geração. Demorei muito tempo para aprender isso. Rafael admitiu. Mas agora sei, e não vou esquecer nunca mais. Mais tarde, naquela noite, depois que todos os convidados tinham ido embora, e as crianças estavam dormindo exaustas nos seus quartos na casa de Rafael, ele e Amanda limpavam a bagunça da festa juntos. Você não precisa ficar e ajudar, ele disse. Já fez tanto hoje. Quero ajudar, ela insistiu. Além disso, preciso te contar uma coisa. Rafael parou de juntar copos descartáveis e olhou para ela. Me conta. Amanda respirou fundo. Eu recebi uma proposta de emprego. Uma promoção, na verdade. Seria sócia do escritório. Isso é incrível, Rafael disse genuinamente feliz. Você merece, Amanda. Trabalha tanto. Tem um porém, ela continuou. Seria em Brasília. Teria que me mudar para lá. O mundo de Rafael parou. Brasília? Mas e as crianças? É temporário, ela se apressou em explicar. 2 anos no máximo. E eu já disse que só aceito se conseguirmos um acordo de custódia que funcione. As crianças podem ficar aqui com você durante a semana, estudando nas mesmas escolas. Eu volto todo fim de semana. Ou eles podem se revezar, passando períodos lá comigo. Rafael processou aquilo. Há 1 ano ele teria entrado em pânico com a ideia. Teria tentado controlar a situação, talvez até tentado impedir legalmente. Mas ele tinha mudado. Tinha aprendido que amar significava apoiar, mesmo quando era difícil. O que você quer fazer? Ele perguntou. O que faria você feliz? Eu não sei, Amanda admitiu. É uma oportunidade incrível profissionalmente, mas ao mesmo tempo, a ideia de ficar longe deles me mata, e sei que eles precisam de mim. Rafael se aproximou dela. Amanda, você tem sido mãe e pai para eles por 6 anos. Fez tudo sozinha. Sacrificou tanto. Se essa oportunidade é importante para você, aceite. Eu posso cuidar deles aqui. Não sozinho, vamos fazer juntos, mas eu posso ser o responsável principal durante a semana. E você volta todo fim de semana. 2 anos passam rápido. Você confia em mim assim? Ela perguntou surpresa. Confio, ele disse sem hesitar. Você me deu a chance de provar que mudei. Agora é minha vez de te apoiar. De ser o pai que deveria ter sido desde o começo. Mas eles vão sentir minha falta, Amanda disse. E havia culpa na voz dela. Claro que vão, Rafael concordou. Como eu senti sua falta por 6 anos. Como você sentiu falta de mim mesmo quando estava brava comigo. Mas amor não acaba por causa de distância. E 2 anos vai passar. Você vai voltar. E enquanto isso, eles vão ter um pai presente. Uma mãe que liga todo dia e vem todo fim de semana. E vão estar orgulhosos de você por perseguir seus sonhos. Amanda tinha lágrimas nos olhos. Quando você ficou tão sábio? Quando percebi o que realmente importa? Ele respondeu. E Amanda, para constar, você não precisa escolher entre ser mãe e ter carreira. Você pode ser as 2 coisas. Assim como eu aprendi que posso ser pai e ainda trabalhar, você pode ser mãe incrível mesmo trabalhando em outra cidade. Eles vão entender. São crianças espertas. Nos dias seguintes à festa, Amanda conversou com as crianças sobre a possível mudança. Como esperado, houve lágrimas, houve protestos, houve medo. Mas Rafael esteve lá em todas as conversas, garantindo às crianças que elas não perderiam a mãe, que a família continuaria unida, mesmo que de uma forma diferente. E aos poucos, as crianças começaram a aceitar, especialmente quando Amanda explicou que a mudança era temporária e que elas poderiam visitá-la em Brasília, conhecer lugares novos. Laura, sempre prática, sugeriu um calendário de videochamadas diárias. Maria pediu que a mãe mandasse cartas escritas à mão toda semana, porque ela gostava de guardar cartas. Miguel só pediu que ela voltasse para seus jogos importantes. E Amanda prometeu tudo isso e mais. 2 semanas depois, ela aceitou a promoção. O processo de mudança levou 1 mês. Rafael ajudou com tudo, desde embalar caixas até contratar a empresa de mudanças. E quando chegou o dia de Amanda partir para Brasília, toda a família foi ao aeroporto se despedir. As crianças choraram agarradas à mãe. Amanda chorou também, questionando pela milésima vez se estava fazendo a coisa certa. Mas Rafael estava lá, firme,
segurando tudo junto. 2 anos vai passar rápido, ele disse para ela no portão de embarque. E você vai fazer um trabalho incrível lá. Nós vamos ficar bem aqui. Cuida dos nossos filhos. Amanda pediu. Vou cuidar como se minha vida dependesse disso. Rafael prometeu. Porque depende. Os primeiros meses com Amanda em Brasília foram difíceis. As crianças choravam à noite querendo a mãe. Miguel ficou mais quieto, Laura mais irritada, Maria mais sensível. Mas Rafael estava presente em tudo. Acordava cedo para fazer café da manhã, levava todos para a escola, ajudava com lição de casa, ia em todas as atividades extracurriculares. Aprendeu a fazer as tranças complicadas que Maria gostava. Aprendeu a ajudar Laura com projetos de ciência avançados. Aprendeu todas as regras e estratégias do futebol para poder conversar com Miguel sobre os jogos. E toda noite, sem falta, faziam uma videochamada com Amanda. Ela contava sobre seu dia, eles contavam sobre o deles. Mostrava a casa nova em Brasília. Eles mostravam desenhos e troféus e provas com notas boas. Não era o mesmo que ter ela ali presente, mas era algo. E aos poucos uma nova rotina se estabeleceu. Todo sexta-feira à noite, Amanda pegava um avião de volta para São Paulo. Chegava cansada, mas feliz. E o fim de semana era dela com as crianças. Eles faziam coisas especiais. Passeios, cinema, museus. E Rafael, em vez de se sentir excluído, se afastava um pouco para dar espaço para aquele tempo de mãe e filhos. Mas domingo à noite, antes de Amanda voltar para Brasília, eles jantavam todos juntos, os 5, como uma família. Diferente e imperfeita, mas real. Os meses viraram estações. As estações viraram um ano. As crianças cresceram, mudaram, amadureceram. Aprenderam que família não é só sobre morar no mesmo lugar, mas sobre estar conectado no coração. Aprenderam que amor é flexível, que se adapta, que encontra um jeito. E aprenderam que tinham 2 pais que os amavam mais do que tudo, mesmo que esses pais não fossem um casal. Rafael também cresceu naquele ano, tornou-se um pai mais confiante, mais seguro. Não era mais um empresário bem-sucedido tentando descobrir como ser pai. Era simplesmente um pai, com toda a bagunça e alegria que isso envolvia. Ele tinha vendido a maior parte de suas ações da empresa, mantendo apenas o suficiente para ter uma renda confortável sem precisar trabalhar muito. Seu tempo era dos filhos agora, e ele não se arrependia nem um pouco. Um dia, cerca de 1 ano e meio depois de Amanda ter se mudado, Rafael estava no supermercado com as crianças quando encontrou um conhecido do mundo empresarial. Rafael Mendes, o homem exclamou. Quanto tempo? Ouvi dizer que você praticamente se aposentou. É verdade isso? Mais ou menos. Rafael respondeu. Reduzi bastante meu trabalho. Mas e aí? O que você faz agora? Passa o dia sem fazer nada? Rafael olhou para as 3 crianças ao seu redor. Miguel estava escolhendo frutas. Maria estava admirando as flores no setor de floricultura. Laura estava lendo os rótulos de produtos com interesse científico. Eu sou pai em tempo integral. Ele respondeu com orgulho. Melhor trabalho que já tive. O homem riu sem acreditar. Você está brincando. Rafael Mendes, o tubarão dos negócios, virou pai em tempo integral? Virei, Rafael confirmou. E não trocaria por nada. O homem balançou a cabeça. Sempre achei que você seria o último a largar tudo por família. Mostra que a gente nunca conhece as pessoas de verdade. Você me conhecia, Rafael corrigiu. Conhecia quem eu era, mas as pessoas mudam. Ou melhor, as pessoas descobrem quem realmente são quando param de fingir. Quando finalmente chegou o fim dos 2 anos e Amanda voltou definitivamente para São Paulo, houve uma celebração. Não uma festa grande, apenas um jantar em família na casa de Rafael, com todos presentes. Dona Benedita, Juliana, Richard, Helena e, é claro, as crianças. Amanda tinha conseguido uma promoção ainda maior e agora era sócia sênior do escritório, mas tinha negociado para voltar para a filial de São Paulo. O melhor dos 2 mundos, ela explicou durante o jantar. Carreira que eu amo e perto das pessoas que eu amo. As crianças estavam radiantes por ter a mãe de volta. E Rafael estava genuinamente feliz por ela, feliz pelo sucesso dela, feliz por vê-la realizada. Durante o jantar, Miguel fez um brinde. Levantou seu copo de suco e disse: Eu quero fazer um brinde para a nossa família maluca. A gente não é como as outras famílias, mas a gente é especial do nosso jeito. Todos levantaram seus copos, rindo e concordando. Somos especiais, Laura concordou. Estatisticamente únicos. E cheios de amor, Maria adicionou. Que é o que importa.
Rafael olhou ao redor daquela mesa, para aquelas pessoas que tinham se tornado seu mundo inteiro, sua ex-esposa que ele respeitava e admirava mais do que qualquer pessoa, seus 3 filhos incríveis, cada um único e especial do seu jeito, seus pais, que tinham aprendido junto com ele sobre o que realmente importava, a família estendida que tinha o acolhido mesmo depois de todos os erros. Ele tinha começado aquela jornada há 2 anos e meio naquele restaurante, achando que tinha tudo, mas estava vazio. Agora, tendo aberto mão de tanto do que achava importante, dinheiro, status, poder, ele tinha tudo de verdade. Tinha amor, tinha família, tinha propósito. Tinha noites fazendo lição de casa, manhãs caóticas preparando 3 crianças para a escola, fins de semana em campos de futebol empoeirados. Tinha discussões sobre dever de casa, brigas entre irmãos, desenhos na geladeira. Tinha a bagunça linda e imperfeita de uma vida real, de uma família real, e não trocaria isso por nada. Mais tarde naquela noite, depois que todos tinham ido embora e as crianças estavam dormindo, Rafael saiu para a varanda, olhou para as estrelas pensando em tudo que tinha acontecido, como a vida dele tinha mudado completamente por causa de um encontro casual em um restaurante, como ele tinha descoberto que tinha 3 filhos, e isso tinha virado sua vida de cabeça para baixo, como ele tinha tido que escolher entre o sucesso que sempre perseguiu e a família que nunca soube que queria, e como tinha sido a escolha mais fácil do mundo no final das contas. Amanda saiu para se juntar a ele na varanda. Veio buscar as crianças para levá-las para casa. No que você está pensando? Ela perguntou. Em como sou sortudo, Rafael respondeu. Em como tive uma segunda chance que não merecia e como sou grato por isso todos os dias. Você mereceu essa segunda chance? Amanda disse. Provou que merecia. Não no começo. Ele corrigiu. No começo eu não merecia nada. Mas você me deu a chance de provar, de mudar, de ser melhor. E isso mudou minha vida. Mudou todos nós. Amanda concordou. As crianças têm um pai agora. Eu tenho um parceiro de coparentalidade em quem confio completamente. E você tem uma família? Tenho. Rafael sorriu. A melhor família do mundo. Eles ficaram ali por alguns minutos em silêncio confortável, apenas apreciando a noite. Então Amanda chamou as crianças e começou a arrumar tudo para ir embora. Na porta, as crianças abraçaram Rafael apertado. Te amo, pai, cada um disse. Amo vocês mais. Rafael respondeu para cada um. Até amanhã. Quando eles saíram, Rafael ficou na porta observando o carro se afastar. Seu telefone tocou com uma mensagem de trabalho. Algo sobre uma oportunidade de negócio milionária que precisava de resposta urgente. Ele olhou a mensagem, considerou por um segundo, e então simplesmente deletou sem responder. Não valia o tempo que tomaria da sua família. Nada valia. Entrou em casa e foi verificar os quartos das crianças mesmo sabendo que estavam vazios. Arrumou os brinquedos espalhados, dobrou roupas, organizou livros, preparando tudo para quando eles voltassem amanhã depois da escola, porque agora dividiam o tempo meio a meio entre as 2 casas. Era uma logística complicada às vezes, mas funcionava, porque no centro de tudo estava amor e respeito, e vontade de fazer o melhor pelas crianças. No seu quarto, Rafael olhou para aquele porta-retrato na mesa de cabeceira. Os 3 desenhos que as crianças tinham feito para ele há mais de um ano estavam desbotados agora, as cores não tão vibrantes, mas ainda eram seu maior tesouro. Ao lado, ele tinha adicionado fotos, da primeira vez que Miguel marcou um gol com ele assistindo, de Maria exibindo orgulhosa um desenho que tinha ganho prêmio na escola, de Laura com seu projeto de ciência que tinha ficado em primeiro lugar na feira, de todos eles juntos uma família. Rafael pegou seu telefone e abriu o álbum de fotos. Rolou pelas centenas de imagens dos últimos 2 anos e meio, aniversários, jogos de futebol, apresentações escolares, jantares em família, momentos casuais no parque. Cada foto contava uma história. Cada uma era um pedaço da vida que ele tinha construído. Ele parou em uma foto específica, tirada por Amanda alguns meses atrás. Nela, Rafael estava no chão da sala, cercado pelas 3 crianças. Todos riam de algo. Ele nem lembrava mais do que, mas o que chamava a atenção na foto era a expressão no seu rosto. Era felicidade pura, genuína, sem reservas. Era o rosto de um homem que tinha encontrado seu lugar no mundo. Essa foto, ele pensou, era a definição de sucesso. Não as capas de revista, não os prêmios empresariais, não os milhões na conta bancária. Este momento de conexão genuína com seus filhos. Isto era sucesso. Ele postou a foto nas suas redes sociais, algo que raramente fazia, mas escreveu uma legenda. Há 3 anos, eu achava que sucesso significava ter o apartamento mais caro, o carro mais luxuoso, a empresa mais lucrativa.
Hoje eu sei que sucesso é isto aqui. São as mãos pequenas que seguram as minhas. São as risadas que enchem minha casa. São os eu te amo ditos antes de dormir. Demorei muito tempo para aprender essa lição e perdi muito no caminho. Mas se você está lendo isso e está na dúvida entre trabalho e família, entre dinheiro e tempo com quem você ama, escolha a família. Sempre escolha a família. Porque no final, quando você olhar para trás, não vai se lembrar das reuniões ou dos contratos. Vai se lembrar dos momentos com as pessoas que ama. E esses momentos não têm preço. A postagem viralizou. Centenas de comentários de pessoas agradecendo por ele compartilhar sua história, dizendo que tinham se inspirado a fazer mudanças nas próprias vidas. Alguns colegas empresários enviaram mensagens privadas perguntando como ele tinha conseguido fazer a transição, como tinha encontrado coragem para largar tanto. E Rafael respondeu a todos com a mesma mensagem. Não é sobre coragem, é sobre prioridades. É sobre olhar para a sua vida e se perguntar honestamente o que importa. E então ter a coragem de agir de acordo com essa resposta. No dia seguinte era sábado, dia de jogo do Miguel. Rafael acordou cedo, preparou um café da manhã reforçado e foi buscar as crianças. No campo, ele gritou e torceu como sempre fazia. Depois do jogo, levou todos para tomar sorvete. À tarde, foram ao museu de arte que Maria queria visitar. E à noite, montaram o telescópio no quintal para Laura observar um fenômeno astronômico que ela tinha lido sobre. Era um dia simples, comum, sem nada de especial. Mas para Rafael era tudo. Era a vida que ele tinha escolhido. A vida que ele tinha lutado para ter. E era perfeita. Naquela noite já tarde, depois que as crianças tinham ido dormir, Rafael estava guardando o telescópio quando Laura apareceu na porta do quintal. Pai, ela chamou suavemente. Pensei que você estivesse dormindo, ele disse surpreso. Não consegui, ela admitiu. Estava pensando. Sobre o que, meu amor? Sobre você, ela disse se aproximando. E sobre como você era antes e como você é agora. Rafael sentou no degrau da varanda e Laura sentou ao lado dele. E o que você pensa sobre isso? Eu acho que você é a prova de que as pessoas podem mudar, ela disse com aquela sabedoria que às vezes surpreendia pela idade dela. Todo mundo fala que pessoas não mudam, que você é do jeito que é e pronto. Mas você mudou, mudou de verdade. Eu tive que mudar, Rafael explicou. Porque percebi que o caminho que eu estava seguindo não levava a lugar nenhum. Levava a muito dinheiro e muito sucesso, mas também a muita solidão e arrependimento. Você tem medo de voltar a ser como era antes? Laura perguntou. Às vezes, Rafael admitiu. Às vezes, eu tenho medo de acordar um dia e perceber que voltei aos velhos hábitos, que coloquei trabalho na frente de vocês de novo. Mas aí eu olho para vocês três e lembro porque mudei. E sei que nunca vou voltar a ser aquele homem. Laura pegou a mão dele. Eu não lembro de você ser diferente. Para mim, você sempre foi assim. Sempre foi meu pai presente. E isso é bom. Significa que a mudança pegou. Rafael sorriu. Significa que consegui ser o pai que vocês merecem. Você é o melhor pai, Laura disse simplesmente. E eu te amo. Amo você também, minha cientista favorita. Rafael respondeu puxando a filha para um abraço. Agora vamos de volta para a cama. Amanhã tem mais estrelas para observar. Quando Laura voltou para o quarto, Rafael ficou ali sentado no degrau por mais algum tempo. Olhou para sua casa, para o quintal onde seus filhos brincavam, para as estrelas que Laura amava tanto observar, e pensou sobre o homem que era e o homem que se tornou. A transformação não tinha sido fácil. Tinha exigido sacrifícios, mudanças profundas, reconhecer erros e trabalhar duro para consertá-los. Mas tinha valido cada segundo, cada dificuldade, cada lágrima, porque agora ele tinha algo que dinheiro nunca poderia comprar. Tinha amor verdadeiro, família de verdade, uma vida com significado real. E enquanto as estrelas brilhavam acima dele, Rafael fez uma promessa silenciosa, uma promessa de continuar sendo presente, de continuar escolhendo família, de continuar sendo o pai que seus filhos mereciam. Não seria perfeito, cometeria erros, teria dias ruins, mas estaria lá, sempre, incondicionalmente, amorosamente. Porque no final isso era tudo que importava. Não os milhões que ele tinha ganho ou perdido. Não a empresa que ele tinha construído e depois deixado para trás. Não o reconhecimento, ou o status, ou qualquer outra coisa que ele tinha perseguido por tanto tempo. Era o amor de 3 crianças que o chamavam de pai. Era a confiança de uma mulher que tinha todo o direito de nunca perdoá-lo, mas tinha escolhido dar-lhe uma chance. Era a família imperfeita, mas real que eles tinham construído juntos. Isso era sucesso. Isso era tudo. E se você está lendo esta história, se você se identificou com alguma parte dela, saiba que nunca é tarde para mudar.
Nunca é tarde para escolher o que realmente importa. Rafael tinha perdido anos preciosos, tinha cometido erros terríveis, tinha magoado pessoas que amava, mas quando teve a chance, ele escolheu diferente. Escolheu família, escolheu amor, escolheu estar presente, e essa escolha mudou tudo. Então, seja lá onde você estiver na vida, seja lá que escolhas você tenha feito até agora, saiba que você pode escolher diferente a partir de hoje. Pode largar o telefone e brincar com seus filhos. Pode sair do escritório mais cedo e jantar com sua família. Pode dizer não para mais uma reunião e sim para estar presente nos momentos importantes. Pode escolher família, sempre. Porque um dia você vai olhar para trás e perceber que os momentos que realmente importaram não foram as promoções, ou os bônus, ou os projetos concluídos. Foram as risadas no jantar, os abraços antes de dormir, os eu te amo sussurrados no escuro. Foram os momentos com as pessoas que você ama. E esses momentos, você não pode comprar, não pode adiar, não pode recuperar. Você só pode viver. Então viva, esteja presente, escolha amor. E no final, quando você olhar para trás, você vai perceber que essa foi a melhor escolha que você poderia ter feito.